Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos mais uma vez aqui para avançar mais um pouquinho na matéria Direito do Trabalho. Espero que vocês estão cumprindo direitinho aí com a determinação do governo, não abusar, usar máscara e orar bastante. E eu espero que vocês estejam protegidos pela fé, por Deus. Então vamos dar mais uma arrancada na matéria. Na aula passada nós falamos sobre imposto de renda, que nós falamos que quem ganha até R$ 28.000 está isento de declarar imposto de renda. Quem tiver um valor superior a 28, ele vai ter que necessariamente declarar sob pena de multa. E falamos também sobre os descontos por despesas escolares dos filhos, dos dependentes, da esposa também pode ser sua dependente, até a sua sogra ou quem você indicar na declaração que como sua dependente necessária. Falamos também sobre, para deduzir o imposto de renda, alguns tipos de pagamento que você faz durante o exercício do ano anterior, que seria despesas médicas, hospitalares, dentistas, despesas escolares, que nós já falamos agora há pouco, e outros, né? Então, se você ultrapassar os 28.000, você vai declarar e o contador ele vai deduzir as despesas que você teve durante aquele período do exercício anterior. Se você oferir uma renda razoável, você vai atingir uma alíquota menor. Se você atingir uma renda maior, você pode chegar na alíquota maior, que será então de 27,5%, ou seja, mais de 1/4 de imposto sobre os seus rendimentos durante o exercício. Nada impede também que, dependendo da situação financeira do contribuinte, ele poderá ter até alguma restituição. Aí vai depender de cada caso. Quem vai analisar isso vai ser o contador de sua confiança. Muito bem. Então, vocês já têm aí na apostila, nos slides que eu passei para vocês, tem aí como você vai proceder para saber o que você pode declarar e o que você tem que declarar, e depois você vai operar os descontos, né? Então, aí tem as tabelas aí, o resultado será igual à soma de rendimentos, que eu já disse aqui, quanto você ganhou. INSS, mais imposto de renda, vale transporte, porque dependendo do que você ganha por mês, se você ganhar 28.000 dividido por 12, você vai achar quanto que vai ser o valor, vai ser aproximadamente uns R$ 2.500. Se ultrapassar essa faixa, necessariamente a empresa vai descontar o imposto de renda retido na fonte. E aí você vai declarar o vale transporte, o imposto retido na fonte e também do INSS. Muito bem. Hoje nós vamos passar para um novo tópico. Eu digo para vocês que desde o início das primeiras aulas a gente fala para os alunos, todos nós sabemos um pouquinho de direito. Mesmo que não tenha estudado direito, você sabe muito bem aonde começa e onde termina o direito de cada um. Então, se a gente fala férias, 13º salário, todo mundo sabe, todo empregado, não precisa ser advogado, não precisa ser estudante de direito, todos os trabalhadores fala que não tem conhecimento de direito, mas tem. Porque se falar em férias, se falar em trabalho, ele sabe que tem férias. Se falar que é demitido por justa causa, ele sabe que tem que receber os 40% do FGTS. Sabe que tem que receber saldo de salário. Então, nós vamos falar justamente isso hoje. Férias e 13º salário.
A cada período de 12 meses, que nós falamos na aula passada, que nós consideramos como um PA, período aquisitivo. Então, a cada 12 meses trabalhado, o trabalhador ou empregado tem direito às férias. Essas férias, ela é concedida de acordo com a liberalidade do patronal. Não é quando o funcionário quer tirar as férias. Porque às vezes as férias coincidem no final do ano e a empresa precisa do funcionário nessa data e aí ele pode querer tardar um pouco, antecipar as férias. Mas nada impede de você acordar com patrão, empregado, patrão, para ver qual a época mais conveniente para ambas as partes. Principalmente com a nova redação da reforma trabalhista, que eu disse, repito, da flexibilidade de acordo entre as partes. Muito bem. Então, a cada 12 meses, você tem direito a um salário, tirar as férias, 30 dias de férias para descanso, e sem prejuízo de receber seu salário. Agora, se o funcionário ele entrou na empresa no meio do ano, em junho, por exemplo, ele vai ter as suas férias só no ano seguinte, quando completar os 12 meses, não é? Agora, se ele for demitido nesse período, ele não vai receber o ano inteiro, ele vai trabalhar 6 meses, ele é demitido depois de 6 meses, então ele vai receber 6/12 na rescisão do contrato referente às férias que ele teria direito de gozar se ele tivesse completado o período aquisitivo. Muito bem. Tem algumas coisas que vai incidir, que nós vamos estudar agora, sobre faltas justificadas. Então, como já se fala, faltas justificadas, não pode ser descontado nas férias. E tem outras circunstâncias também que a lei permite que o empregado possa fazer uso desse direito sem prejuízo de desconto nas suas férias. E alguma das situações está aqui. Se isso para empresa privada, porque as empresas públicas elas têm um estatuto. O estatuto ele vai divergir da CLT, que é a Consolidação da Lei do Trabalho. Então, costuma dar uma diferença de tempo com a CLT, com as empresas públicas. Mas vamos ao que interessa, que é a CLT. Então, o empregado, se ele faltou 2 dias por falecimento de uma pessoa declarada, ou na sua carteira de trabalho, seu dependente, em caso de falecimento da sua esposa, do ascendente, descendente, irmão, ou pessoa declarada na carteira de trabalho, ele tem direito a 2 dias de férias. Só para reprisar aqui, ascendência é pai, mãe, avó, bisavô, etc. Ascendente. Agora, descendentes são filho, neto, bisneto, etc. Então, na CLT, para casamento, a reforma trabalhista não alterou. Quando o empregado vai casar, ele tem 3 dias consecutivos em virtude do casamento, é garantido. Ele tem 5 dias para o pai por motivo de nascimento do filho, que é a licença paternidade. Ele tem 1 dia a cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Então, se ele for doar sangue, ele tem direito a ter 1 dia de folga. Até 2 dias consecutivos ou não, para fins de
alistamento eleitoral também, ele tem 2 dias. No período de tempo em que tiver de cumprir a exigência do serviço militar para os homens, não é? Durante o licenciamento da empregada por motivo de maternidade, que é a licença maternidade nós já falamos aqui, mas aqui nós estamos falando em questão de desconto de férias. Então, a gestante, ela tem 120 dias sem prejuízo das férias. Agora, no caso de aborto não criminoso, aí ela tem 2 semanas. Agora, o aborto provocado, aí ela não pode descontar nas férias. Muito bem. Outra situação, se o empregado deixar de trabalhar por mais de 30 dias com percepção de salário no curso do período aquisitivo, em virtude de paralisação parcial ou total do serviço da empresa, em caso que faz jus, ou seja, tenha direito às férias, a licença remunerada. Então, se o empregado deixar de trabalhar por mais de 30 dias com percepção de salário, aí ele vai ter o direito, ele não vai ter direito às férias se ele faltar recebendo o salário por mais de 30 dias, não faz jus às férias, porque ele ficou 30 dias sem trabalhar, mas recebendo da empresa. Mas por quê? Por motivo de força maior, por motivo de viagem, etc. Outra situação que a CLT ela resguarda é quando o funcionário ele é intimado para comparecer em juízo, para depor como testemunha, para participar de um júri, não é? Quando ele é convocado, qualquer pessoa pode, já falei isso para vocês, basta ter idoneidade moral. E aí os alunos perguntam, mas como que é indicado a pessoa para participar do júri, de um julgamento de um crime de morte? Isso é feita uma lista através da relação eleitoral de eleitores e eleitoras, e ali eles vão analisar aleatoriamente e verificar se não tem nenhum antecedente criminal, se a ficha está limpa. Aí escolhe 21 eleitores ou eleitoras, ou vice-versa, 10 mulheres, 11 homens, ou vice-versa. E eles serão convocados, eles terão que ir sob pena de desobediência, pode caracterizar crime, e além de pagar uma multa. Então, se algum aluno ou aluna for convocada, não tem como deixar de ir. Tem que comparecer em juízo. E depois, se não for, que vai ter o sorteio, que na verdade vão ficar 7 jurados. Por que 7? Para não haver empate, não é? Então, se tiver 4 pessoas favoráveis para a absolvição, 3 para a condenação, o réu ele é absolvido. Por isso que não pode haver empate, por isso são um número ímpar. Comparecimento também na Justiça do Trabalho. Muitos empregados, às vezes, têm que ir para comparecer na Justiça do Trabalho, porque, às vezes, a empresa, às vezes, ela é levada na Justiça do Trabalho para um funcionário que foi demitido, ele quer questionar algum outro direito, que, às vezes, não constou na rescisão do contrato de trabalho. Aí, é de costume, às vezes, a empresa mandar um funcionário para representar a empresa. Esse ato, ele vai como preposto. Quando você ouvia falar a palavra preposto, quer dizer o quê? A empresa está te dando poderes para você representá-la na justiça, tá certo? Precisa de uma carta. Essa carta tem um formulário próprio, é muito simples, a empresa autorizando aquele funcionário a ser preposto da empresa. Então, nesse caso, não pode descontar também a ausência para comparecimento na Justiça do Trabalho. Outra situação também, que é justo, quando afastamento por doença ou acidente de trabalho nos primeiros 15 dias. Porque nos primeiros 15, aliás, aqui tem uma ressalva.
com a nova redação da Justiça Trabalhista de 2017, eram 15 dias, agora passaram para 30. Então, até 30 dias, o funcionário recebe da empresa por motivo de doença. Com a redação anterior, eram 15 dias. Agora, a atual, a empresa onerou um pouco mais para a empresa, porque 15 dias ele afastava por doença. Depois dos 15 dias, o INSS que ia pagar. Então, agora, com essa alteração da lei trabalhista, não são 15 dias mais, são 30 dias que a empresa tem que pagar. Depois dos 30 dias, se ele não restabelecer a sua saúde, da sua convalescência, aí ele vai receber do INSS. Convocação para serviço eleitoral, não é? Porque a Justiça Eleitoral também convoca as pessoas idôneas para trabalharem na época da eleição, da apuração, para presidente, para mesário, e etc., fiscal. Então, o que acontece? Ele tem também essa dispensa quando ele trabalha para o serviço eleitoral. Então, aí estão algumas circunstâncias, algumas situações que não pode descontar do empregado o dia faltoso se ele estiver dentro dessas situações aqui. Vou citar mais algumas aqui. Quando o empregado também vai participar de algum curso de aprendizagem ou de capacitação, também não pode descontar. Se ele estiver fazendo um curso de capacitação e aprendizagem de interesse da empresa, não pode descontar. E outros motivos previstos na convenção coletiva da classe, né, ou do sindicato representativo da categoria profissional. Meia hora cada turno de 4 horas de trabalho para amamentação. Também é resguardado o direito da gestante amamentar o seu filho no período de meia hora a cada 4 horas de trabalho. Nos dias que estiver comprovadamente realizando exame vestibular. Então, se o aluno estiver realizando, o funcionário estiver participando de algum vestibular, não pode descontar. Muito bem. Vamos então agora para outro tópico, que é então a remuneração das férias. Para o empregado que tem salário fixo, a remuneração das férias será formada da seguinte forma. A remuneração não é só sobre o salário. A remuneração das férias, por isso que nós já falamos nas aulas anteriores, salário e remuneração. Salário que ele ganha na carteira fixo. A remuneração são as outras vantagens, não é? Horas extras, adicional noturno, etc. Gratificação, funcionário que trabalha, que tem também comissões, não é? Então, gratificações adicionais de insalubridade, periculosidade e horas extras. Aí como que é feito? Por exemplo, salário variável de comissionistas, as pessoas que ganham fixo e ganham as comissões. Aí, para o empregado que recebe uma renda variável, as comissões devem proceder da seguinte forma. Como? Somar os 12 meses anteriores das comissões. Então, se o mês de janeiro ganhou R$100 de comissão, beleza. Fevereiro, 150. Março, 300. Aí soma todos esses meses, que dá uma diferença, nunca que coincide da comissão ser igual.
Aí soma aquelas 12 comissões durante o mês, divide por 12, aí vai dar a média. Muito simples, né? Então, as 12 mais a descanso semanal remunerado, divide por 12, aí você vai ter a média, quanto que vai ser o salário. Adicional de 1/3. Até então, antes de 1988, em outubro de 88, o empregado não tinha, ele tinha o 13º, mas ele não tinha as férias, mas não tinha mais 1/3. E foi mais uma conquista do empregado. Então, o empregado ganha as férias, mais um adicional de 1/3. Se ele ganha R$3.000 por mês, ele vai ganhar 3.000 das férias, mais R$1.000, que é o adicional. Então, vai receber R$4.000. Também é bem fácil de calcular, não é? Abono pecuniário. Às vezes o aluno tem dificuldade, pode ser até uma questão da nossa próxima avaliação, sobre o que é abono pecuniário. O abono pecuniário é quando o empregado, às vezes, ele quer, às vezes por necessidade, por um acordo com o patrão, ele pode vender parte das suas férias. Então, ao invés dele tirar as férias inteiras, ele vende uma parte das férias. Isso que é denominado abono pecuniário. Então, ele recebe em dinheiro, mas ele não pode vender as férias inteiras. É bom ressaltar isso. Se ele recebe o pagamento em dinheiro, e então é como se tivesse vendido uma parte das férias. 10 dias, igual a apenas 20 dias, então se são R$3.000 que ele ganha por mês, as férias serão um valor de 3.000, com mais 1/3 também completaria 1/4. Isso aí o empregado tem que requerer do empregador com um prazo 15 dias antes para que possa gozar as férias, né? A metade do 13º. Outra conquista também que o empregado tem. Ele, além das férias, ele recebe também o 13º. Que é denominado também gratificação natalina. Esse 13º pode ser pago em 2 parcelas iguais, não é? A primeira em fevereiro e a outra em novembro. Só que a Justiça do Trabalho determina que não pode ultrapassar o de 20 de dezembro. Então, se a segunda parcela for efetuada depois de 20 de dezembro, está sujeito a multa. Agora, isso é uma mera liberalidade também. A empresa não é obrigada a antecipar a metade do 13º, não é? Ele pode deixar para pagar todo o 13º até o dia 20 de dezembro. Quando o empregador adianta a metade do 13º, ele não vai cobrar, não vai incidir sobre o 13º o imposto de renda, o INSS e os demais encargos legais, encargos sociais. Ele recebe o 13º líquido. Só que, quando ele chegar em novembro, ele vai receber o 13º, que seria R$3.000 que eu dei como exemplo. Então, ele recebe R$1.500 líquido. Em dezembro, ele vai receber R$1.500 deduzindo o INSS, deduzindo o FGTS, deduzindo os encargos sociais. Aí, o imposto de renda, aí ele não vai receber 1.500, você vai receber 1.200, 1.100, vai depender do desconto que estiver sendo realizado
na folha de pagamento e nos encargos, que são os impostos devidos para o empregado. Então, ele não vai receber 1.500. É bom deixar claro que ele pega 1.500 na primeira parcela, na segunda parcela, ele vai, o empregador vai deduzir ali as deduções legais, não é? Férias coletivas. Muito bem. É bom hoje ressaltar que muitas empresas, não é, diante da situação atual do mundo, não estou dizendo do Brasil, do mundo, da Covid-19, algumas empresas já estão dando férias coletivas para esperar passar, não é? Essa fase de contaminação. O que acontece? Aí, nesse caso, as empresas podem conceder as férias coletivas, não é? Ele vai antecipar as férias. Você vai tirar a férias em dezembro, então as férias coletivas, aí uma montadora de veículos, por exemplo, que fabrica aí 3.000, 4.000, 5.000 carros por dia. Ela pega para a empresa, os empregados vão receber normalmente seu salário, só que quando chegar nas férias dele, na época das férias, ele não vai poder tirar. Por quê? Muitas empresas montadoras, principalmente, fazem isso. Quando o mercado é a lei da oferta e da procura, quando tem pouca procura nos produtos fabricados, nos veículos, etc., aí começa a acumular os veículos no pátio das montadoras. Não está vendendo e aquilo ali vai chegando a um ponto que não tem onde mais armazenar essa produção. Aí a empresa, para não demitir os empregados, diante da pouca venda do produto fabricado, ele dá as férias coletivas e o mercado vai absorvendo, vai vendendo aquele produto fabricado, seja veículo, seja moto, seja qualquer outro aparelho eletrônico. Aí, quando eles voltam, já desafogou, já passou aquela fase. E costuma dar férias coletivas para não demitir. Agora, se não der férias coletivas, a empresa vai ter que demitir, porque está fabricando, não está vendendo. Então, demite quase que em massa. E não é interessante para o empregado nem para a empresa. Então, as férias coletivas é justamente para controlar produção e consumo, né? Férias proporcionais. Também é muito fácil de entender. As férias proporcionais é quando você manda o empregado embora, por exemplo, no final do ano, e ele foi admitido em julho ou junho. Então, a cada mês de trabalho tem 1/12 de férias. Se tem 6 meses trabalhados, ele vai receber 6/12. Não quando ele é demitido com justa causa ou sem justa causa, não prejudica nas férias, ele tem que receber. Então, as são devidas na rescisão do contrato e sua remuneração será feita na base de 1/12 por mês trabalhado. Não é? Então, é muito fácil de entender. Outra situação. INSS nas férias. Quando o empregado recebe as férias, mais 1/3, o INSS tem que ser recolhido sobre as férias e mais 1/3. O INSS tem que contribuir. A empresa contribui, não é? Muito bem. Agora, não será descontado INSS sobre as férias indenizadas, quando o empregado é indenizado nas férias. No caso de rescisão contratual, a empresa indeniza ele para ele já parar de trabalhar de plano. Porque nós vamos chegar daqui a pouco, nós vamos falar sobre aviso prévio, aí nós vamos comentar mais um pouquinho sobre isso aqui. Imposto de renda nas férias. Então, o imposto de renda, além do INSS,
tem imposto de renda sobre as férias, mais um terço. Sobre o abono pecuniário, mais um terço. Aí vai ter que pagar a pensão, no caso de o imposto de renda, além do INSS, vai ter que pagar o imposto de renda sobre as férias, mais um terço, mais sobre as férias vendidas, e desse resultado subtrai o INSS das férias, os dependentes, a pensão alimentícia. Então, o que acontece? Para o imposto de renda, nós falamos no início da aula que o imposto de renda, dependendo do valor que o empregado recebe, se ele ganha menos de R$ 2.500, ele está isento. Se ele ultrapassar essa faixa, ele tem que pagar imposto de renda que é retido na fonte. Já foi dito aqui. Agora, o que está falando aqui é o seguinte, eu esqueci, não era a hora de falar também, mas agora chegou o momento de pensar nisso aqui. Além do contador deduzir na hora da declaração do imposto de renda, o que foi dito aqui, despesas hospitalares, dentárias, dependentes, filhos, escolas, faculdades, etc., tudo é deduzido, né? Se bem que a faculdade, a escola só deduz até 3.500. Se você tem 3 filhos, como eu tinha 3 filhos ao mesmo tempo na faculdade. Então, pagando 3 faculdades, na hora de deduzir, deduziu apenas 3.500, porque o imposto de renda só deduz 3.500. Não importa se você pagou 50, 60, 70, só é dedutível 3.500. Então, aqui está falando o seguinte, nas férias indenizadas não haverá incidência do imposto de renda. Agora, um assunto interessante também, que normalmente eu costumo pedir na prova, porque faz parte da matéria do administrador e do contador. Então, vamos ver. Quando que o empregado perde o direito nas férias? Você já pensou sobre isso? Quando que o empregado não tem direito às férias? Tenho certeza que você já pensou e já lembrou de algumas situações que o empregado perde o direito às férias. Mas vamos lá. Deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes a sua saída. Então, o empregado deixa o emprego. Depois, se não for readmitido durante 60 dias, ele perde o direito às férias. Permanecer em gozo de licença com percepção de salário por mais de 30 dias no mesmo período aquisitivo. Quando falo permanecer em gozo de licença, que está aí nos seus slides aí, é o seguinte, se o empregado afastou por motivo de doença por mais de 30 dias, ele vai receber da empresa, e se passar de 30 dias, como já foi dito, o INSS paga. Então, se ele ficou mais de 30 dias afastado do emprego, percebendo o salário, ele recebe o salário, mas não trabalhou. Ele perde o direito às férias. Entendeu? Vamos ver. Deixar de trabalhar com percepção, recebendo parcial total do serviço da empresa. Deixar de trabalhar recebendo parcial total. Perde. Tiver recebendo da Previdência Social, que é o INSS, prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos, ininterruptos, ele também perde, no caso, se ele ficar afastado por mais de 6 meses. O empregado sofre um acidente, quebra uma perna, e ele tem que fazer um tratamento, a situação, às vezes, ele não recupera de imediato, e isso vai se arrastando por mais de 6 meses, ele perde direito às férias. Tiver recebido da Previdência Social prestações de acidente e auxílio-doença, também. Nesses casos, é outra coisa, aí já é mais para a parte da contabilidade. Todas as situações do empregado têm que constar necessariamente na carteira de trabalho. Então, se o empregado ficou afastado por acidente de trabalho, na carteira tem as páginas no final,
e que é justamente para fazer as anotações necessárias. O funcionário afastou das atividades normais por mais de 30 dias por acidente de trabalho. Afastou do trabalho por mais de 30 dias sem justificativa. E isto aí tem que constar. Além disso, outra coisa, com a nova redação da reforma trabalhista de 2017, ela obriga agora a manutenção contábil. Isso é para os contabilistas, isso foi ótimo, porque não era necessário essa manutenção contábil. Então, tem contrato social que as partes já morreram, os filhos tomaram conta da empresa, a empresa era estabelecida num bairro, foi para o centro, continua no contrato social a mesma coisa. O contrato social era muito antigo, era com a moeda antiga, que não é a moeda atual, continuava funcionando normalmente. Ramo de atividade, era uma padaria, transformou em açougue ou venda de veículos, etc., ou vice-versa. Continuava a mesma coisa, agora a lei exige a manutenção contábil. Isso dá mais serviço para os contadores e contadoras, e tem que ter uma assinatura do advogado, não é? Para elaborar um contrato de trabalho, um contrato social. Hoje existe também a assinatura do advogado, né? Militante no exercício. Algumas mudanças que veio a favor dos contadores, né? Que tem que ter essa manutenção contábil. Não pode deixar qualquer alteração, qualquer novidade. Mudou de endereço, tem que fazer alteração contratual. Faleceu um sócio, alteração contratual. Mudança de ramo de atividade, alteração contratual, né? Vamos lá. Nós falamos também que as horas extras habituais, ela incorpora não só as horas extras, mas todas as vantagens, se for habituais, não é? Contínuas, ela pode incorporar no salário. Tem que ter atenção sobre isso também. Nós vamos falar agora um pouco, agora para contadores e administradores, sobre rescisão contratual. Né? A rescisão contratual tem duas situações. Rescisão contratual por justa causa, rescisão contratual sem justa causa. Então, nós vamos será discriminados agora, a seguir, as parcelas mais comuns devidas na rescisão do contrato de trabalho por prazo indeterminado, dependendo da forma de cessação e do vínculo empregatício. Quando se fala em forma de cessação, que eu já disse aqui agora, justa causa, sem justa causa. Essas são as formas de cessação de vínculo empregatício. Então, vamos lá. Primeira, aviso prévio. Não havendo prazo estipulado, a parte que, preste atenção, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato de trabalho, deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de 30 dias. Então, se você ler aí, pode deixar alguma margem de dúvida. Ó, não havendo prazo estipulado, a parte que sem justo motivo, sem justa causa, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de 30 dias. Então, se eu quiser sair do meu emprego, eu tenho que chegar perto do responsável, do meu patrão, e falar assim, não quero mais trabalhar, eu quero sair e tal, eu vou cumprir o aviso, vou trabalhar, mas no mês que vem eu já não volto. Então, eu estou avisando com antecedência de 30 dias.
Eu não posso chegar hoje perto do meu patrão e falar assim, não volto mais, não quero trabalhar mais. Aí aqui está dizendo o seguinte, a parte deverá avisar a outra. Quando fala parte, pode ser o empregado ou pode ser o patrão. O patrão te manda embora. Eu não quero mais você na minha empresa. Aí ela tem que avisar com 30 dias. Daqui o mês que vem você não precisa voltar, não. Você, eu estou te dando um aviso prévio aqui. Muito bem. A falta do aviso prévio por parte do empregador, mandar o empregado embora, dá ao empregado direito aos salários correspondentes ao prazo respectivo, garantindo sempre a integração do período correspondente ao tempo de serviço. Então, se eu mando o empregado embora, se eu for mandado embora, a empresa vai ter que me pagar o aviso prévio, me indenizar, não é? Pagar o meu salário, tem que pagar as remunerações, que como já foi dito, são as outras vantagens. Então, você vai receber ainda mais 40% do fundo de garantia, que nós vamos falar daqui a pouco, né? A falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado direito de descontar dos salários correspondentes ao tempo de serviço. Aqui tem uma situação, que às vezes o aluno tem dúvida. Se o empregado sai porque teve uma proposta melhor de trabalho, de renda, e sai sem avisar, sem no prazo de 30 dias, o empregado tem que pagar um aviso prévio para o empregador. Não é muito comum, mas é direito. Você trabalha numa empresa, chega amanhã, não vou trabalhar mais. Não, beleza. Aí o empregador vai fazer a rescisão, não é? Você pediu conta, você vai ter que pagar o aviso prévio para ele, não é? E não vai receber os 40% do fundo de garantia e outras verbas, não é? Compensação. O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso prévio, quando a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzida em 2 horas diárias. Então, quando a rescisão for do empregador, do patrão, ele vai, você não vai trabalhar mais aqui, mas você vai cumprir, já estou te dando um aviso prévio, estou te avisando. Aí o empregado ele pode trabalhar com uma jornada com 2 horas a menos ou 23 dias corridos. E não vai cumprir o horário integral. Entretanto, é facultado ao empregado trabalhar sem redução das 2 horas diárias, podendo, nesse caso, faltar 7 dias corridos, ou seja, o que eu disse agora, 23 dias ou faltar 7 dias corridos é a mesma coisa. Tá certo? 2 horas, trabalha 23 dias corridos, ou faltar 7 dias. Renúncia de emprego, não quero. O empregado não pode renunciar o direito ao aviso prévio. Isso significa que o pedido de dispensa do cumprimento do aviso prévio não exime o empregador de pagar o respectivo valor, a não ser que o empregado comprove ter obtido novo emprego. O que significa, então? O empregado não pode renunciar ao direito do aviso prévio, quer dizer, não pode abrir mão. A não ser que o empregado chega perto do patrão e fala assim, eu não quero, fui mandado embora, não vou querer receber o aviso prévio porque eu já tenho um novo emprego. Eu não vou cumprir esse aviso de 23 dias. Eu já arrumei outro emprego. Você me mandou embora? Ótimo. Não vou chorar. Já vou começar a trabalhar amanhã na outra empresa. Já tem proposta melhor do que a sua, com salário melhor. Eu não vou cumprir esses 23 dias. É isso que está dizendo aqui. Aqui,
Isso significa que o pedido de dispensa do cumprimento do aviso prévio não exime o empregador de pagar o respectivo valor, a não ser que o empregado comprove ter obtido um novo emprego. Caso contrário, ele tem que cumprir, né? E tem outras situações que acontecem, né? É muito comum. Quando você manda um empregado embora, você dá o aviso para ele, ó, não precisa voltar mais, vou te dar o aviso prévio, o mês que vem você não precisa voltar, você já está dispensado, você vai cumprir o aviso. O que acontece? Eu não estou generalizando, mas acontece muito. O empregado que gosta do emprego, não tem um outro emprego em vista, está há muitos anos ali habituado com os colegas de trabalho, perto da sua casa, etc. E ele não pensa em sair da empresa, e ele é surpreendido, ó, no mês que vem você não precisa voltar mais não. Com certeza, esse empregado, ele não vai ficar satisfeito com essa demissão, de ser demitido. Vai ter um abalo emocional. Vai chegar em casa, falar para a empresa, para a esposa, ó, foi mandado embora. É o último mês. Tem escola para pagar, tem aluguel, conta com aquele dinheiro, vai ser difícil arrumar outro emprego, às vezes devido à idade, devido à sua habilidade, à sua capacidade profissional, à sua qualificação. Esse empregado não vai trabalhar 23 dias, ele não vai produzir da mesma forma que ele produzia antes, com aquela motivação, ele vai ser desmotivado. E tem empregado que faz até sabotagem. Ele destrói máquina, provoca briga, fomenta discussão na empresa. Então, isso aí, às vezes, para evitar isso, um prejuízo maior, nada impede do patrão falar assim, ó, estou te demitindo, você tem direito ao aviso prévio, você teria que trabalhar 23 dias, faltar 7 dias, mas eu vou te pagar aqui, ó, está aqui o seu mês, eu vou indenizar seu aviso prévio, para ele não voltarem mais, para não ver a cara do empregado. Entendeu? Isso pode acontecer também. Para finalizar, nós vamos falar sobre as férias. Na cessação do contrato de trabalho, quando termina, quando rompe, quando há uma rescisão do contrato de trabalho, é devido ao empregado tá. Outra situação que eu tenho que comentar com vocês, que o administrador, o contador, tem que ficar atento. Porque, falando sobre férias, e estava passando aqui, agora que eu lembrei. Se a empresa não conceder as férias para o empregado, e o empregado também não está fazendo questão, está querendo trabalhar, porque deixar para férias mais para o meio do ano, e daí chega no meio do ano, eu ia viajar, mas agora não está tendo voo, não vou tirar férias, e eu vou, ou outras circunstâncias, né? Alheia à sua vontade ou não, ele deixa, não, vou deixar tirar as férias só no final do ano. Então, porque aí o que acontece? Se, isso é previsto pela CLT, se vencerem 2 férias, o que acontece? Muitos já sabem, a empresa tem que pagar em dobro. Então, se venceu ele não tirou, venceu a segunda, 24 meses, aí o empregado tem que pagar 36 meses, 3 férias. Paga uma em dobro. Então não pode deixar acumular as férias. Se acumular, paga em dobro. Na cessação do contrato de trabalho é devido ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso correspondente ao período de férias, cujo direito tem adquirido. A Constituição Federal assegura a todos os empregados o direito à remuneração de férias com pelo menos 1/3. Eu já falei no início da aula. O seu valor normal. Portanto, os valores pagos na rescisão do contrato de trabalho, a título de férias vencidas, simples ou em dobro, que eu já disse quando que é em dobro,
bem como as que se referirem às férias proporcionais devem ser acrescidas em 1/3. Então, se venceu um mês, um ano, ele tem direito a 1 mês de férias. Venceu 2 anos e não tirou, ele vai ter 3 férias. E, além disso, vai incidir também mais 1/3 sobre essas férias, não é? Então, hoje nós falamos então sobre a rescisão do contrato de trabalho. Deu para você entender um pouquinho como que é feito. Nós vamos no decorrer da matéria, falar sobre as multas, não é? No caso de justa causa, sem justa causa, quais são os motivos de justa causa e sem justa causa. Isso tudo nós vamos ver na próxima aula, então. Então, eu desejo a vocês que preparem essa matéria, está sendo difícil para todos nós, essa falta de contato na sala de aula, não é? Mas não tem como a gente escapar. Eu termino a aula agradecendo a vocês pela atenção e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Vocês podem mandar pelo WhatsApp alguma questão que ficou para alguma dúvida. Tem alunos que às vezes me perguntam alguma coisa, às vezes dentro da matéria ou não. Isso eu tenho prazer em atendê-los, tá bom? E peço a compreensão de vocês, que Deus lhes protejam, Deus conceda muitas graças para você, para sua família, nesse momento difícil, e que nós possamos vencer nessa batalha, porque a cada barreira superada nós vamos ter o sabor da vitória. O sabor da vitória vem de Deus. Que Deus esteja com vocês, abençoando seu lar, sua família, seus filhos, seus pais. E que nós possamos superar mais esse obstáculo. Em nome de Jesus. Amém.